Olá, amigo internauta, leitor do Jornal Diário de Suzano, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à série de entrevistas DS 60 anos, do Jornal Diário de Suzano, que comemora no próximo dia 3 de setembro 6 décadas de fundação. E estamos aqui na 9ª semana recebendo os profissionais que passaram pelo Jornal Diário de Suzano, fizeram um pouco da história aqui do periódico da cidade. E você pode participar dessa entrevista encaminhando sua mensagem no WhatsApp do Jornal Diário de Suzano, que é o 47456900, 47456900, ou se você preferir, deixe a sua mensagem na própria live aí do Facebook do Diário de Suzano. Lembrando que essa entrevista está sendo ao vivo, mas você pode acompanhá-la também no canal do YouTube e no portal www.diariodesuzano.com.br, além do Instagram. Temos a honra e a grata satisfação de receber hoje as jornalistas Thaís Aranha e Denise Gabriel. A gente sempre começa pedindo para os nossos entrevistados dar uma saudação para quem está nos acompanhando. Eu queria pedir para a Thaís começar então. Obrigado, agradecendo muito de coração vocês terem vindo aqui para a nossa entrevista. Boa tarde aos internautas, boa tarde, Edgar. Eu que agradeço o convite para estar aqui, relembrando um pouco o início da minha trajetória como jornalista. Tenho acompanhado, como eu falei para você, tenho acompanhado algumas entrevistas. Estou achando bem interessante rever muitos colegas, com quem eu passei, ver muitas histórias e também ver onde que eles estão hoje. Sim. Denise? Então, as palavras da Thaís faço as minhas. A gente tem que agradecer, porque eu acho que foi uma iniciativa muito legal por parte do Diário de Suzano, porque hoje a nossa profissão está, assim, bastante modificada, Eu tenho praticamente 28 anos de profissão. E quando eu comecei fazendo uma comparação, era muito diferente, o jornalismo, a maneira de fazer jornalismo, Então, eu acho que a iniciativa vale porque é um reconhecimento, aos profissionais. Então, eu acho que foi por isso que você disse que no início você se surpreendeu, com a resposta, com o retorno. A recepção do projeto foi bastante porque positiva. acho que era para durar uma semana, não sei, Sim. E está durando mais porque realmente foi uma iniciativa muito bem aceita por nós profissionais, da área, porque é um reconhecimento, ao nosso trabalho. E eu agradeço aos internautas que estão nos ouvindo, e vamos ver se a gente consegue aí contribuir um pouquinho mais para a história do jornalismo aqui da região. Eu vou olhar para vocês e olhar para o celular, que às vezes o pessoal manda mensagem aqui. Por exemplo, a Vivian Tucato, obrigado pela sua audiência, Vivian. Tá mandando boa tarde. Edgar e Thaís, trabalha com a Thaís aqui na Câmara, né, Thaís? Uhum. Denise, vamos começar. A gente sempre pede começar do início aqui, da trajetória no início do jornal. Começar Sim. com você então. Quando eu entrei aqui no Diário de Suzano, tinha aquela profissão chamada copydesk, que fazia a revisão. Sim, revisão, era você revisão de texto, Isso. Era você e a Marcinha Braghiroli, que também vai estar dando entrevista pra gente. Ela tá lá na Itália, a gente vai conseguir tentar falar com ela pelo Instagram. Sim. E hoje não tem mais essa profissão, Eu queria que você contasse um pouco do seu início, como que era essa profissão que você começou aqui no DS. Você tinha outros jornais, você tinha passagem por outros jornais? Não, foi aqui o primeiro? Não, eu passei, o primeiro jornal que eu passei, que eu entrei na área, eu fui auxiliar de redação no Diário de Mogi. Eu entrei no Diário de Mogi. Não tinha estágio na época, não? Não, eu ainda estava estudando, eu ainda estava fazendo comunicação, E aí eu passei pelo Diário de Mogi como auxiliar de redação. Aí eu fiquei lá no Diário de Mogi, mas não na revisão. Eu ia para a rua fazer matéria. Era tudo muito iniciante. Para mim também era muito o começo da minha profissão, E depois que eu saí do Diário de Mogi, acho que eu fiquei lá, eu até marquei aqui, porque a gente é muita data, A gente se confunde, Eu erro todas as datas. O pessoal foi aqui e fala, você foi nos anos 90. Não, mas você tenta acertar, Mas data é complicado, viu? Então, aí deixa eu ver aqui a data que eu coloquei. Eu entrei no Diário de Mogi em 89. Aí quando foi aqui no Diário de Suzano, eu saí de lá, eu acho que eu fiquei uns 3 anos lá, não sei. E eu entrei aqui no Diário de Suzano em abril de 93 e fui até março de 95. E eu fiquei só na revisão de texto mesmo, junto com a Márcia, Que pode ser chamado de copydesk também, E eu costumo falar, que a função de revisor de texto é uma função um pouco
um pouco ingrata, porque o revisor de texto só era lembrado quando saía algum erro no jornal. Quando saía tudo certinho, ninguém vinha agradecer. Nossa, parabéns, tudo bem. Não, a gente só é lembrado realmente quando sai um erro no jornal. Então, é uma profissão bastante ingrata, mas que eu gostava muito de fazer, porque eu tenho um traço um pouco perfeccionista, né? E às vezes o perfeccionismo não combina muito com o jornalismo, porque é aquela coisa, tudo para ontem. Continua sendo assim, né? Rapidez, apesar da, né? ainda mais agora, né? Ainda mais agora, né? Então, eu tenho um pouco um traço perfeccionista, então combina muito com as atribuições de um bom revisor, né? E, basicamente, a gente trabalhava um pouco separado da redação, se não me engano, na época que eu trabalhei aqui no Diário de Suzano. Se eu estiver enganado, você me corrige. Era separado mesmo. Você tinha uma salinha de... tanto é que você lembra mais de mim do que o contrário. Sim. Você vinha, não sei se era você mesmo que entregava os seus textos, aí a gente tinha um tempo para revisar aqueles textos, fazer as modificações, e aí eu acho que esse texto ia para a parte da digitação, para arrumar essa digitação, arrumar a grafia e arrumar, às vezes, a questão da forma de se expressar de quem escreveu o texto, né? Porque, às vezes, a pessoa escreve de um jeito, aí o revisor ele tem que corrigir as palavras e tem que corrigir a ideia, se ela não estiver bem legal para ser divulgada, né? E aí depois, então, o meu trabalho, eu entrava à tarde, né, com a Márcia. A Márcia é uma pessoa, um doce de pessoa, eu acho, assim, eu costumo dizer que uma das pessoas mais doces que eu conheci na carreira de jornalismo, a Márcia está entre elas, né, a Braguiroli, porque ela sempre foi uma pessoa muito tranquila, muito calma, e ela até destoava um pouco do ambiente de jornalismo, né? E ao contrário, por exemplo, da Simone Leone. Eu trabalhei com a Simone Leone. Esteve aqui a Simone? E, nossa, meu Deus do céu, quando a Simone saía lá da redação e vinha pro lado do setor de revisão, eu já falava, meu Deus, o que será que vai... Já era para chamar atenção, né? Ou era questão de tempo, que a gente devia estar com alguns textos lá meio acumulados, e ela falava, a gente tem que fazer logo isso aí, vai fechar, tem que fechar a edição. Tinha isso também, era o texto inteiro do jornal, né? Exatamente, passava tudo pela revisão, todos os textos. Poxa, mas vai ter bastante história pra gente contar vou te perguntar bastante coisa de texto. Tá legal. Vamos passar pra Thaís. Thaís, quando que você entrou aqui no Diário de Suzano? Foi o seu primeiro emprego na profissão ou não? Você já tinha não passado? foi. Eu passei pelo Mogi News, quando ele era semanal. Eu fiquei menos de um ano. Você trabalhou com a Silmara, então? A Silmara pegou... Eu trabalhei com a Silmara aqui. Eu trabalhei com a Mara Flores. Mara Flores, que vem amanhã aqui. E com o Paulo Martins também. Paulo Martins. Com a Fabiana Mello. Agora estou lembrando os nomes. Isso eu TV trabalhei lá no Mogi News. Não, a Fabiana E fiquei menos de um ano lá. Depois eu vim aqui para o Diário de Suzano. Entrei dia 2 de setembro, fui buscar minha carteira de trabalho para ver o dia certinho. 2 de setembro de 96 e saí em setembro de 98. Então foram 2 anos. Né? E você fazia cidades, né? Quando você veio? Quando eu entrei, eu fiquei um tempo em cidades, fiquei pouco tempo em cidades, né? Mas a maior parte do período que eu passei aqui foi no Caderno D, né? Que era o Caderno de Cultura. E eu tive, quem era minha editora era a Márcia Braguiroli, né? Que realmente concordo com ela. Eu sou amiga da Márcia até hoje, né? A gente tem bastante contato, apesar da distância, ela está morando na Itália. Então é uma pessoa com quem eu trabalhei no dia a dia mesmo. A gente ficava num aquário lá na redação, né? Que era uma sala separada. Eu, ela e também a Andréa Carla Martinelli, que fazia jornalismo comigo. Vocês três estavam na editoria de cultura na época. Isso. E teve um período, eu não sei se férias, alguma coisa, eu lembro bastante também da Cláudia Irente, que ela ficou um período com a gente lá. Não lembro se cobrindo férias ou por algum motivo. E a Andréa Carla, eu estudei com a Andréa Carla, né? A gente fez a faculdade juntas e já a conhecia por conta da faculdade e a gente trabalhava juntas. Então a gente e depois ela fez uma coluna, né? Ela tinha uma coluna social também. Ela era colunista social lá em Poá, na comarca de Poá. Bacana. Tem alguma matéria que você lembra, assim, que te marcou, ou no Caderno D, ou em cidades que você fez, que você lembra, assim? Olha, Edgar, a gente tem um olhar muito crítico também, né? Mas no início de carreira, assim, eu realmente não tenho muita lembrança, assim, de grandes reportagens e tal. Uma coisa que eu lembro bastante foi num plantão, porque embora eu fizesse o Caderno de Cultura,
Eu lembro de num plantão ter ido fazer a ronda na delegacia Todo que a mundo, gente né? fazia. Aí no plantão era todo mundo, de todas as editorias tinha que fazer plantão. A bendita polícia. E na delegacia aqui de Suzano, quando a gente chegou lá, estava tendo uma rebelião na cadeia, Nossa. que ficava atrás, Era enfim, atrás. atrás, né, da delegacia do lado, enfim. E foi uma rebelião que durou 6 horas. Nossa. E eu lembro que os presos queriam que que a Globo entrasse ao vivo, só que era domingo. Até estava um repórter da Globo, veio cobrir, né, essa rebelião. Mas ele, olha, não tem jeito, hoje não tem programação, não tem como entrar. Tal. E eu acho que veio a mãe de um dos presos e a rebelião acabou, mas ela durou mais de 6 horas, né? E a gente lá na delegacia. Ficou lá na porta lá. Bem marcante, né? Bom, fora isso, eu lembro também de cobertura de eleições, né? Que naquela Sempre época é, era voto impresso, é né? verdade. Então também, não lembro se eu estava trabalhando em cidades ou se também era plantão, porque eleição sempre aos domingos. Então eu lembro de ir lá no ginásio, acompanhar a apuração, né? Uma coisa que eu lembro muito, que é da minha época, e que várias pessoas já falaram aqui, é da morte do Gilmar Arena, que ele teve aquela edição extra, né? Que a Simone até detalhou bastante na entrevista que ela deu aqui, a Simone Leone. Embora eu trabalhasse na editoria de cultura, eu também participei de alguma forma, eu não lembro se alguma repercussão. Foi todo porque mundo para fazer. Teve que participar, né? Para sair a edição extra. E lembro muito das pautas culturais que eu fazia, né? Eu vi, por exemplo, nascer o grupo Contadores de Mentira, né? Que é um grupo teatral muito, muito interessante, que até hoje está na ativa aqui em Suzano. Conheci, então, o Cleiton Pereira, que era o diretor do grupo e que até hoje está no grupo. Enfim, eu vivia na Secretaria de Cultura, fazia muitas matérias lá, acompanhava, ia em muitos shows, espetáculos, de dança também. Conheço a Márcia Bellarmino desde aquela época, né? Que hoje também é uma amiga minha, que é a esposa do Carlos Magno, né? Foi fotógrafo aqui, com quem eu trabalhei também. Acho que foram essas coisas, assim, que me marcaram bastante. Legal. Ô Denise, eu queria que você, se você conseguir lembrar, teve muito erro aí que você pegou em texto, que você lembra e falou, puxa vida, e saiu, e depois no outro dia você viu a Simone lá no seu pé, no seu da Marcinho. Olha, eu acho que Embora a culpa não seja sua, né? Às vezes é do próprio repórter que fez. Né? Mas eu acho que na época era a comarca de Suzano, mas era o Diário de Suzano já, né? Mas acho que o nome, a comarca tem que ver com o nome administrativo. Eu não lembro aqui no jornal do Diário de Suzano que tenha saído alguma coisa assim, nossa, meu Deus, agora eu vou ouvir, né? Não lembro disso. Mas eu trabalhei em outros lugares, que eu acho que de repente, não sei se é interessante citar ou não, e que, por exemplo, eu tinha muita resistência, eu sofria muita resistência em mudar as coisas, e estava errado. Então, e eu falei, meu Deus, mas está errado. Não quero que mexa no meu texto, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, meu Deus do céu, como é que vai fazer, né? Não quer que mexa no texto, o texto está errado, tem que mudar. E é na editoria de polícia, mas não foi aqui, foi em outro lugar. Sim. Foi na, não sei se posso citar ou não. Pode, né? Acho que não tem problema. Foi no Diário de Mogi, quando eu trabalhei lá na segunda vez, que eu já entrei como revisora. Mas não, foi na primeira vez que eu estava como auxiliar de redação. Eu entrei na redação. A revisão sempre me acompanhou, assim, muito fortemente. Você já fez revisão de livro também? De livro? Fiz. Bem diferente, né? Completamente diferente. Inclusive agora um dos meus projetos é um livro que eu estou fazendo uma revisão, né? Depois, se for o caso, eu conto para você. E agora de erro mesmo, eu tive assim mais resistência. E às vezes o que acontece, Edgar, por exemplo, no Diário de Mogi eu liderava um grupo de revisor. Então, às vezes a revisão não passava por mim. A revisão passava por um outro revisor. Então, eu não vejo o que ele faz. Então, o erro não foi meu, mas aquela coisa, quem vai ouvir se sair alguma coisa? Né? Eu ouvi muita coisa. E qual que para você é o texto bom? Assim, qual que é o texto bom para você? Qual que é o perfil de um texto bom, que você não tem que mexer muito, assim? Sei. Quais as características de um texto? Eu acho que são frases curtas, né, conexas entre elas, né? E ainda mais hoje, que as pessoas não... Para ler, você não pode ser um texto muito extenso, né? E eu acho que tem que ser um texto objetivo,
frases curtas e a pessoa tem que dominar o assunto, sabe? Eu acho que o jornalista, quando ele vai escrever um texto, ele tem que estar certo do que ele está fazendo. Mas eu não sei direito. Então vai se informar, vai ver como é que é. Tem que saber o que ele está escrevendo, né? Porque senão o que traz? A insegurança, na hora de você escrever o texto, você está sentindo que você está inseguro para escrever. Então eu acho que estar bem informado sobre o que você está fazendo, se você não está, você vai se alicerçar nas informações, entendeu? Então eu acho que isso aí ajuda bastante para um texto ser um bom texto. A pessoa que vai escrever, ele tem que estar bem embasado nas suas fontes, nas suas informações, entendeu? E aquela coisa, tecnicamente, frases curtas, uma pessoa que leia bastante, porque lê bastante, desde bula de remédio até ajuda muito, sabe? Um bom vocabulário ajuda bastante, entendeu? Para você não ficar sempre na mesmice, né? Entendeu? E eu acho que é isso, frases curtas, frases conexas entre elas, né? A pessoa tem que entender do que está escrevendo, né? Pelo menos, sabe, tem embasamento naquilo que ele informa, né? E eu acho que é isso. E isso ajuda bastante, essas informações que eu te passei. Aqui na redação, a gente, tanto tempo que eu estou aqui, eu falo pro pessoal, né? O repórter que chega assim e fala assim, olha, Edgar, eu acho essa palavra... Ela já incomoda, né? Você fala, eu acho que é isso, é o que você falou, tem que ter certeza, né, do que você está fazendo. O mais próximo possível. Se você falou, eu acho, aí vai ter que apurar de novo, porque vai dar problema isso aí. Tem que ter essa certeza, sim, o Edgar. A não ser que seja uma intuição jornalística. Tipo assim, a gente acha algumas coisas e aí você tem que ir atrás para ver se confirmar, né? Você vai confirmar. Então aí a lei do achismo pode até ajudar e eu tô achando. Mas você tem que confirmar esse acho. Exatamente. Você não pode escrever achando alguma coisa, né? Porque senão você vai caminhar para o fake news aí, pode, né? E a gente está... Ainda mais agora, né, com a tecnologia, você tem que ter mais certeza ainda do que você está escrevendo, entendeu? Porque é tanta gente achando tanta coisa que desinforma, né? Acaba desinformando a população, até nós mesmos, né? Desinforma bastante. Quando eu leio alguma coisa na internet, eu vou dar uma checada. Não é tudo que eu vejo assim que eu acredito, não. E a maioria das pessoas não checam, né, as informações. E eu, por ser jornalista, tenho mais motivo ainda de checar as informações, né? A Silmara está mandando aqui uma mensagem. Fernando Araújo, obrigado mais uma vez por estar assistindo a gente aqui, Fernanda. Silmara está mandando uma mensagem aqui, ó. Boa tarde aos colegas, especialmente a Thaís, com quem trabalhei em São José e na prefeitura de Suzano. Thaís, depois que você saiu do Diário Suzano, eu queria que você contasse a sua trajetória, né? Você trabalhou no Poder Público e você está hoje na Câmara, né, de Suzano. Sim. Como que é esse trabalho aí, diferente um pouco de redação, né? Mas depois que eu saí daqui, a Silmara levou meu currículo para o Vale Paraibano. É verdade, vocês trabalharam lá. Que hoje é o Vale, né, que chama. E aí eu trabalhei com ela lá também no Vale Paraibano. Então, foi uma outra experiência também com jornalismo diário, né. Lá eu também fiquei, eu entrei no lugar da Vânia Alves, que foi uma jornalista que trabalhou aqui no Diário de Suzano. Ela saiu no Vale Paraibano para ir para São Paulo e eu entrei na vaga dela, fazendo Vale Motor, cobria, que é o veículo caderno de veículos, né? Eu comecei nesse caderno. Depois eu fiz cidades, um pouco de cidades, e também a maior parte do tempo que eu fiquei lá também foi no caderno de cultura, que chamava Vale Viver, né? Então, meio que eu fui me especializando um pouco nessa área. Nessa época, cultural. o Vale estava um jornal bem... Sim, era talvez um dos maiores regionais, né? É que hoje acho que ele está digital, se eu não estou enganado, eu não sei. Olha, eu não estou acompanhando também como que está hoje, mas ele diminuiu muito, né? Eu trabalhei um período também de Jacareí. Como todos os outros, né? Assim, como todos os outros, É uma regra. É uma regra. Ele especialmente diminuiu bastante. E eu trabalhei numa época que ele era uma redação grande mesmo, né? Bastante repórter e tal. Fiquei lá também mais ou menos uns 2 anos. Era o Elcio Costa lá? Elcio Costa. O Elcio. Que era o editor-chefe, né? Fiquei lá mais ou menos uns 2 anos e quando eu saí de lá eu estava como repórter especial. E foi até um trabalho interessante que eu fiz, que era um suplemento que eles fizeram chamado Vale 500.
por conta dos 500 anos do Brasil, que abordava vários aspectos da história, da cultura, da gastronomia, do Vale do Paraíba como um todo. E um trabalho bem de pesquisa mesmo, sabe? Que a gente fui para Areias, para Bananal, para ver as antigas fazendas de café, né? Conhecer isso. Tinha repórter que foi para Paraty, para estudar a rota do ouro. Então foi muito interessante esse trabalho lá. Que eu não fiquei até o final porque eu saí antes. Aí eu fui trabalhar na Voice, em São Paulo, uma assessoria de imprensa. Que quem me levou para lá foi a Vânia Alves, que ela estava trabalhando lá, né? A pessoa com que eu entrei no lugar no Vale Paraibano me levou para a Voice. Fiquei também mais ou menos uns 2 anos na Voice, trabalhando muito na área de turismo e hotelaria. Depois eu saí da Voice e fui passar um tempo no Canadá, estudando inglês. Quando eu voltei, eles me chamaram de novo para eu fazer um trabalho específico, que era uma feira de hotelaria chamada Equipe Hotel. Fiquei acho que 4 meses cuidando de toda a preparação dessa feira, né? Depois que eu saí de lá, eu fui para uma outra assessoria de imprensa chamada Boisquio Comunicação, também trabalhando muito com hotelaria, gastronomia, atendia vários restaurantes, várias coisas. E nesse período que eu fiquei em São Paulo, eu nem sei se o Edgar sabe disso, enfim, eu fui por 6 anos redatora do Show Business, que era um programa de variedades, né, de entrevistas apresentado pelo João Dória Júnior, que hoje é o governador do estado, né? Então, ele mesmo que me fez o convite. Não sabia. Trabalhei 6 anos. E era uma coisa que eu fazia da minha casa, né? Já era um home office, cara. Ele me convidou, porque quando ele tinha muito contato com as donas, né? As proprietárias da Voice. E eu fui acompanhar uma reunião que ele teve. Ele era presidente da Associação dos Moradores lá de Campos do Jordão. E fui acompanhar essa reunião, que ele pediu para o pessoal da assessoria fazer um informativo sobre isso. E aí eu fiz os textos, né, enfim, dessa reunião. Depois ele me ligou, falando que ele tinha gostado muito do meu texto, que ele tinha achado que meu texto era muito claro, direto, enfim, bem jornalístico, que até é uma característica de quem trabalha em jornal diário, né? Isso é muito difícil em leva para sempre, né? E aí eu aceitei a proposta dele e trabalhei por 6 anos como redatora do programa dele, né? E aí eu fiz também, em 2005, eu voltei aqui para Suzano a convite da Silmara, né? Que tinha assumido a Secretaria de Comunicação aqui da Prefeitura, na gestão do prefeito Marcelo Cândido. Ela me chamou para vir trabalhar com ela, até por conta da experiência que eu tinha em assessoria de imprensa, né, lá em São Paulo. E eu fiquei até o final do mandato, até o final de 2012, né, trabalhando com ela. Depois eu fui para Jacareí, fiquei 3 anos em Jacareí também, aí fiquei como assessora de diretora de publicidade, mas também dentro da área de comunicação, na prefeitura de lá. E em 2016, em agosto de 2016, eu passei no concurso da Câmara de Suzano como jornalista e estou desde então na Câmara de Suzano, trabalhando com a Vivian Torquato, né? Que legal. E você, Denise, depois que você saiu do Diário de Suzano, como foi sua trajetória aí? Então, eu saí daqui do jornal para dar aula. Eu fiquei 1 ano dando aula no estado. Porque antes de eu me formar em comunicação social, eu me formei em história. Eu entrei na faculdade com 18 anos, saí com 21, nem sabia direito o que eu queria, tanto é que a história é um curso que exige um pouco depois que eu fui descobrir, né? É um curso que exige um pouco de experiência de vida, imagina, né? Eu entrei com 18 anos, então eu acho que eu quero entrar na faculdade, vou fazer história, não pensei direito. Aí eu fiz história, mas depois eu fui fazer jornalismo, né? E aí eu fui dar aula, dei aula na zona rural de Mogi. Aí depois eu voltei, eu fiquei 1 ano só. Estava meio complicado, umas escolas muito longe que eu consegui dar aula. Estava aula de geografia, mais aula de geografia do que de história. E aí eu voltei e fui para o Mogi News.
Aí saí de magistério e fui para o Mogi News, né? Lá no Mogi News eu entrei como repórter, depois eu passei para a editora e aí fui para a editora assistente, que era para fechar as edições. Quem que era o editor-chefe, você lembra? Olha, o Paulo Martins. O Paulo Martins eu lembro que ficou um tempo bom. O Paulo Martins era um dos editores. Trabalhou lá. aqui. Agora, editor-chefe, a Mel Tominaga. A Mel também entrou como editora lá na época, entendeu? Aí eu trabalhei lá no Mogi News tinha um caderno. Eu fiquei bastante tempo trabalhando na área de serviços e o jornalismo mais comercial mesmo, né? Trabalhei bastante nisso. A gente tinha um caderno lá que a Vera Marcolino trabalhava comigo, né? Mas ela me auxiliava porque eu era editora do caderno. Então esse caderno parece que era semanário. Mas o Mogi News, nessa época, eu trabalhei bastante. Quando eu entrei no Mogi News, ele estava naquela transição de semanário para diário. Eu peguei, então, bastante tempo desse diário também do Mogi News, né? Aí trabalhamos lá. Aí foi a primeira vez, eu acho, que eu trabalhei diretamente para escrever mesmo. Porque até então eu tinha muita experiência mais na revisão de texto, né? Aí no Mogi News eu já entrei realmente já para escrever mesmo, né? E aí tinha revisão de texto na época? Não, já estava meio... Já estava meio na Acho fase de você mesmo se responsabilizar. Pronto, né? Porque estava nessa transição também, a informatização já estava entrando mais forte, né? Foi mais ou menos em 1900 e... Eu tenho que olhar as datas aqui, o Edgar, senão eu vou me perder. Foi entre 96 e 99, né? Então já estava meio informatizando, já as coisas estavam mudando. Que eu me lembre, não tinha mais revisor no jornal, não, nessa época, no Mogi News. Eu não lembro que tivesse revisor. Aí depois de 99, eu saí do Mogi News em 99, depois eu fui para a Semana, né, que até hoje tem a Semana do jornal, fiquei pouco tempo lá. Aí eu saí de lá, eu fui para Bertioga, no Costa Norte. Eu trabalhei no Costa Norte, em Bertioga, quando eu saí de lá. Também não deu muito certo, porque o combinado era que eu não ia fazer matérias de final de semana, porque final de semana eu vinha para Mogi, né? Mas Bertioga é cidade litorânea, né? Turismo. Então, quando eu vi, já tinha pauta para mim no final de semana. Eu falei, isso não vai prestar, né? Aí eu falei, meu Deus, não vou conseguir, né? Porque aí eu tinha que, tipo assim, eu morava lá durante a semana, mas quando eu conseguia final de semana, eu vinha para Mogi. A minha ideia era essa, o combinado foi esse. Só que não foi bem assim que aconteceu. Na continuidade do trabalho. Aí eu só acabei saindo de lá também. Eu fiquei só a época de 3 meses, só que é a época de experiência mesmo, né? Aí de lá, que foi uma experiência boa para mim, e eu até me lembro que as pessoas falam, nossa, mas a gente fala assim, poxa, mas como é que vai trabalhar num lugar que tem um tão bonito, cheio de mar, cheio de sol? Mas acontece isso mesmo. Eu lembro que nos 3 meses que eu fiquei lá, eu vi o mar uma vez. Porque lá o ritmo era muito corrido, apesar de ser um semanário, era um ritmo muito corrido. E eu fui entrevistar o secretário de Cultura, aí a sede da Cultura ficava bem na frente do mar, né? Aí eu falei, nossa, não é que eu tô vendo o mar mesmo? Foi a única vez que eu vi o mar. Eu achei que ia ser diferente a minha ida lá, a minha forma de trabalhar, mas não é. Eu acho que lá na época tinha, assim, uma questão de política muito forte, sabe? Que eu não sabia que tinha, né? Enfim, aí voltei para Mogi. Aí depois que eu voltei, que eu saí de lá, eu fui para os supermercados Veran, assessoria de imprensa, mas entrei como jornalista lá, responsável pelos jornais da rede deles. Da rede deles, para os clientes, né? Aí no Veran, no final, quando eu fiquei 9 anos no Veran, como assessora, como jornalista. E no final eu comecei a pegar um pouco mais de assessoria, porque até para eles o departamento de marketing ainda estava meio se estruturando. E quando eu iniciei lá, nos primeiros anos, eu não fazia assessoria, mas depois, no decorrer do tempo, eu fui fazendo a assessoria do Veran também. Fiquei uns 9 anos lá. Eu trabalhei aqui numa concorrente de vocês também, chamado no jornal A Hora de Suzano. Não sei se A Hora, eu lembro da Hora. Eu acho que não tem mais, né? Trabalhei aqui numa Hora de Suzano, estava até trabalhando no Veran, saí, dei um tempo do Veran, fui para a Hora e acabei voltando para o Veran depois, né? Tive umas oportunidades, fiz algumas entrevistas aqui na época com os vereadores daqui.
comprei uma briga aí, meio política também, que eu até, na época, eu fiquei até, eu não vou lembrar de nomes, Edgar, mas eu sei que foi uma coisa meio assim que, tipo assim, até o dono do jornal estava preocupado com a minha saída porque eu saía à noite do jornal, e ele ficava bem na parte de cima aqui, perto não sei se tem, eu não lembro direito, ele ficava na parte de cima, conforme você sobe, tem a parte mais alta da cidade, ele ficava naquele bairro ali, então eu saía às vezes à noite, e como eu estava meio numa disputa meio política, questão política, né? Aí o dono do jornal estava preocupado com a minha segurança nessa época aí, né? Mas não aconteceu nada e eu também não deixei de falar o que tinha que falar por causa disso, entendeu? Porque afinal de contas a imprensa... O jornalista livre, sempre né? corre esses riscos, sempre, não tem jeito. sempre. Se você tiver medo, você não é melhor Não. você sair dessa profissão ou ir para uma editoria muito das leves e olhe lá que ainda você vai alcançar alguma coisa nesse sentido, porque às vezes você fala uma coisa que não é bem-vindo, que seja bem-vindo, que seja divulgado, né? Isso em qualquer área. Então, aí depois que eu saí, eu vou demorar um pouquinho, porque aí depois que eu saí de lá, eu saí daqui do Diário de Suzano, do A Hora de Suzano, né? Eu até marquei aqui. Aí eu fiquei no Verã, depois eu voltei para o Diário de Mogi, que eu tinha, quando eu iniciei no jornalismo, eu comecei no Diário de Mogi. Eu estava na prefeitura de Mogi, trabalhava na prefeitura, no departamento de arquivo histórico, era na minha área também, eu tinha feito história, só que trabalhar na função pública requer um pouco de... Eu acho que eu estava precisando entrar no jornalismo, estava precisando daquela correria de redação, e talvez até financeiramente para mim tivesse sido até melhor eu ficar na prefeitura, mas eu peguei e saí da prefeitura e falei, não, vamos para a minha área mesmo, que eu estava estudando, né? Aí foi a primeira vez que eu entrei no Diário de Mogi, aí depois eu voltei para o Diário de Mogi de abril, de setembro, outubro de 2004 e fiquei lá até setembro de 2007, mas aí só como revisora. Eu trabalhava no departamento de artes. Mas aí o que acontecia? Eu revisava só os anúncios, não revisava, eles só revisavam os anúncios nessa época no jornal. Não sei como é que é feito. A revisão sempre te acompanhou, né? Sempre te perseguiu. Você sempre está no... por mais que eu voltei para a revisão de novo. Depois nós vamos falar dessa revisão que você está fazendo desse livro aí. Tá bom. Depois que você... Tá, só para finalizar aqui. Depois eu saí do Diário de Mogi, fui para a revista, trabalhei em 2 revistas. A Impresso, que era uma revista de economia. Trabalhei na FEME, revista FEME aqui de Mogi, que teve bastante tempo de publicação, jornalista e revisora também. E de abril de 2012 até 2013 trabalhei na assessoria de imprensa de Itaquá. Foi um momento assim bastante complicado para mim, né, nessa assessoria aí. Mas a gente pode voltar a falar nisso depois. Tá bom, eu estava falando da Vânia, né? A Vânia mandou mensagem aqui, a Vânia Alves. A Thais é uma amiga que a profissão me deu, maravilhosa, profissional, inspirador. Ela mandou uma mensagem aqui. Ô, Thais, até a Denise falou bem aí da época que a gente trabalhava lá nos anos 90, que não tinha internet, né? E você citou que você cobriu eleições. O pessoal que vem aqui fala muito das coberturas quando vinha governador, que era aquela correria, né? Como que era na sua época também, assim? Queria que você falasse um pouco... Sem internet, tinha que ir mesmo na rua para pegar as informações, né? Sim. Era bem mais difícil, né? A situação em relação a hoje. Era bem mais difícil para conseguir as informações, né? A gente já tinha telefone. Eu até lembro que nesse caso da rebelião que eu falei, eu acho que já tinha celular, eu não lembro se era meu ou do jornal redação, que a gente estava, que eu lembro que eu entrei em contato com a Simone, né, para avisar, né, que ela falou, não fica aí, né, não volte. Mas sem dúvida, hoje está muito mais fácil numas, né, de buscar as informações, porque a gente tem que tomar muito cuidado com as fake news, né, principalmente, enfim, tem que saber onde buscar as informações corretas e fazer os contatos. Quando eu entrei aqui já era já tinha computador pelo né? menos, não era máquina de escrever. Na faculdade eu usei máquina de escrever, né? Mas eu acho que cada tempo é de um jeito, né? O cuidado sempre tem que ser o mesmo, né? O cuidado da checagem é sempre... Exatamente. E eu acho que até
acaba sendo uma vantagem quando você tem que ir em loco, sabe? Em muitos casos, né? Acho que hoje em dia a tecnologia ajuda. Ainda mais em numa muitos momentos, apuração de mas- eleição, né? de eleição, até de ver o que está acontecendo no bairro, né? Para ter certeza daquilo. Você vai apurar um problema no bairro só por telefone, né? Fica muito vago, né? Ou porque um vídeo, porque alguém mandou um vídeo, né? Eu acho que é importante o repórter estar no local, né? Aquela coisa de sujar o pé de barro mesmo, né? de conhecer a realidade. Então, eu acho que uma coisa não deveria eliminar a outra, né? Que eu sei que hoje a realidade dos veículos as redações são muito mais enxutas, né? Os jornalistas estão indo muito mais para as assessorias, tem outros locais de trabalho, né? Produção de conteúdo, outras coisas, né? Mas eu acho que ver em loco, né? Eu acho que nada substitui, né? Essa questão do loco, de você estar lá. Sempre é melhor você estar presente. Vou dar um pitaco aí na pergunta do lógico. Fica à vontade. Esse nosso, quer dizer, eu não vou falar nosso presidente, porque eu não votei nesse homem, mas esse presidente do Brasil, ele está querendo, ele está fazendo um retrocesso político, querendo voltar para o voto impresso. Tomara que nossa Câmara e o nosso Senado não permita que isso siga em frente. Então, quando você fala do voto impresso, ele dava mais trabalho, então acho que não procede. Eu nunca acompanhei uma eleição, mas eu imagino que você tem que pegar todas aquelas, né, você pegar uma urna, pegar uma urna, levar essa urna, entendeu? Então eu acho meio... Tem muitos riscos de ter problemas. Exatamente. Né? Olha que coisa interessante que a Vânia está falando aqui. Ela falou, eu lembrei disso aqui, é verdade. Ó. Difícil naquela época era pesquisar sobre o assunto. Os jornais tinham arquivo, é verdade, e a gente tinha que pedir a pesquisa dias antes, é verdade mesmo. Tinha aquela pessoa que cuidava do arquivo, tem uma matéria, tinha que pedir dias antes, né? Hoje você vai no Google lá... Era o antigo Google, né? O pesquisar do jornal, né? Interessantíssimo o que ela falou aqui. Denise, queria que você falasse então do livro. O que você está fazendo agora em relação eu fiquei fora um pouco da área, porque eu sou microempresária, tudo, né? Tenho o meu CNPJ, tudo. Fui obrigada a tirar porque eu abri um brechó no centro de Mogi. Eu sou de Mogi, não sei se a Thaís é daqui. Eu sou de Mogi. Eu sou de Poá. Você é de Poá, né? Então, aí o que aconteceu? Eu tenho o CNPJ, abri o brechó, né? Mas antes de eu abrir o brechó, eu também voltei para a área de educação, né? Que eu também é da minha formação também. Então eu fui assessora pedagógica no Colégio Gutenberg, tá? Eu trabalhei lá tudo. Trabalhei vinculada a Estácio, a faculdade Estácio online. Quando o online estava meio que iniciando, hoje o online praticamente já pegou de vez, né? Muitas pessoas, aumentou muito o número de estudantes online, né? Trabalhei lá e aí depois eu saí de lá. Deixa eu ver se a ordem está certa, senão eu vou falar mentira para você, Edgar. Vou falar uma coisa, vou soltar um fake news da minha biografia que eu não quero falar. Então, aí eu saí de lá, do Gutenberg, né, como assessora pedagógica. Eu fiquei lá mais ou menos um ano. Aí eu abri meu CNPJ e abri o brechó em dezembro de 2012, em dezembro de 2018, e foi até março do ano passado, por causa da pandemia. Foi uma situação bastante difícil para os comerciantes, né, na qual eu me incluo, e eu fui obrigada a fechar, né. Foi bastante difícil para mim, porque eu estava tendo assim, uma experiência bem legal, porque eu só dependia de mim mesma. Isso é uma coisa que eu gosto muito também. Enfim, tive que fechar. Aí quando foi no início desse ano, né, teve a pandemia, tudo em meio à pandemia, né, eu tive um contato com uma ex-cliente minha, coreana. Ela é da Coreia do Sul e ela estava escrevendo uma biografia. Denise, eu quero que você revise minha biografia. Eu falei, ai meu Deus do céu, né, e agora, o que eu faço? Estou precisando trabalhar, né, a gente sempre tem aquele lado, né, às vezes não dá para você escolher muito, né, eu estou fazendo uma biografia minha e eu quero que você revise. Tá bom. Aí quando foi em fevereiro desse ano, a gente entrou em contato e eu fui ver o material que ela tinha, né. Detalhe, viu, Edgar e Thaís, ela fala muito mal português. Ela tem anos que ela veio para Mogi, trabalhou muito na produção de
produção de, como é que é o nome daquilo? Uma coisinha. Ela trabalhava na zona rural, até hoje ela tem uma casa na zona rural, cogumelo, produção de cogumelo. E aí ela falou, Denise, está aqui, eu escrevi o livro em inglês, ela escreveu o livro em inglês e ela traduzia o livro para o português dela, e em cima da tradução dela, o que nós fazíamos? Eu lia o que ela escrevia e eu tirava dúvida com ela me tirava dúvida, eu quero dizer isso. E em cima disso nós escrevíamos um outro texto. Eu nunca na minha vida fiz isso. Então não é só um trabalho de interpretação, na verdade, né? Eu meio que estou escrevendo o livro para ela, né? Então é uma coisa assim, eu falei, nossa, tinha dias que eu ia na casa dela, eu ia até na casa dela fazer esse trabalho, que não rendia muito, porque ela falou, eu quero dizer isso. E envolve cultura coreana, envolve cultura brasileira, você tem que entender o que ela está querendo dizer. Não, mas é isso, como se fala isso no Brasil? Como se fala isso em português? Então, é um trabalho bastante árduo, bastante difícil, tinha dias que não rendia nada. Mas né? esse terminou? Não, tá mais uma vez a pandemia atrapalhou mais um projeto meu também. Aí a gente parou um pouquinho, né, com esse trabalho. E ainda estou nessa... Tá meio assim, meio parado. Eu acho que a partir de setembro talvez eu retome isso. Aí nesse meio tempo, eu estava pensando, eu estava meio que cantando muito, cantando mesmo, cantando para mim, né? E eu tenho um problema bastante tempo já, desde que eu iniciei no jornalismo. Só que até então eu não sabia que eu tinha esse problema. Eu tenho TOC, transtorno obsessivo compulsivo. Tem a ver com o meu traço perfeccionista, que eu já te falei, né? Não vem sozinho, vem o pacote todo, né? Me atrapalhou bastante, talvez se eu não tivesse isso, o meu histórico profissional fosse outro, né? Mas, enfim, por que eu estou falando isso? Porque eu acho que uma coisa boa do período que a gente está vivendo é abraçar o diferente, né, Edgar? Eu acho que uma das coisas boas que a gente está passando aqui não é só coisa ruim, a gente também estamos passando coisas boas. É você ver o diferente de uma maneira diferente, né? E tentar trabalhar os seus preconceitos, tudo. Então eu acho que em todas as profissões tem as pessoas diferentes. E elas são muito... Começar delas, o preconceito começa com a gente mesmo, entendeu? Então é uma volta bastante grande que você tem que dar, entendeu? E eu comecei a cantar porque tinha dias que era muito difícil para mim, né? Porque o toque traz depressão, a depressão traz ansiedade, enfim, é um cachorro correndo atrás do rabo o tempo todo e é complicado. Aí eu comecei a cantar. E é engraçado, eu não sei se vocês acreditam nisso, a vida ela é muito, ela te dá indícios, eu acredito muito nisso. Que, poxa vida, às vezes a pessoa fala uma coisa para você, às vezes você lê num livro e tudo culmina para o mesmo caminho, sabe? Você começa a perceber isso. Quando você quer uma resposta, às vezes a resposta ela vem nesse formato, a vida vai te mostrando. Não vai vir um anjo lá do céu e te falar. Pode até acontecer isso através de um sonho, tudo bem, mas normalmente não é assim que acontece. Normalmente alguém te fala, enfim. Eu estava cantando muito, eu mandava mensagem para um amigo meu que mora em Portugal, ele é cantor. E aí eu dei uma cantada nele, fica mal, né? Eu cantei para ele no aniversário dele e cantei para ele em outras oportunidades. Ele falou, nossa, você tem uma voz legal, Denise, não sei o quê. E eu já tinha visto mesmo, há muito tempo atrás, eu sou meio ligada em astrologia, né? E eu vi lá que pela minha data de nascimento, tudo, eu sou de 15 de abril de 65, eu tenho 56 anos. E eu tinha que, estava escrito assim, você tem um poder incrível na sua voz, por que você não usa isso? Olha, eu li, na hora, muito tempo atrás, eu li e falei, nossa, né? Mas sabe quando você não leva muito a sério, né? Eu acho que tudo tem que ter a hora certa, né? Eu peguei e falei, tá bom, me deixei, nem lembro quando foi isso, há muito tempo. Aí eu falei, nossa, não é que eu acho que eu posso trabalhar com a minha voz mesmo, né? Enfim. Eu estou estou completando perfis, né, em plataformas de locução, né, e eu pretendo trabalhar em audiobooks, né, que é a leitura de narração de livros, né, e podcasts, você tem a locução em rádios e locução comercial também, né, que você pode trabalhar com isso também.
E até esse próprio livro que eu estou trabalhando nele, dá para fazer um esquema aí de eu trabalhar nesse livro através de narração, porque é uma forma muito mais fácil de você pôr esse livro, divulgar esse livro. Tudo bem, não, você pode divulgar ele impresso, mas você também pode divulgar ele em audiobook, né? Ou seja, em breve estaremos ouvindo suas canções aí, hein? Olha, canções também... não, eu canto só pra mim, tá? Isso aí eu poupo vocês. Mas não, canção não. Eu queria que você falasse um pouco hoje do seu trabalho na Câmara. Como que assim, você faz o trabalho institucional da Câmara, né? Como que é lidar com os vereadores? Como que é esse trabalho que você faz com a Vivian? Sim. Falar para o nosso internauta que está nos acompanhando. Não existia antes uma diretoria de comunicação na Câmara, né? Até ter esse concurso de 2016, não tinha, que foram criados, né? O cargo de diretor de comunicação, que é ocupado pela Vivian Turcato, o de jornalista, que sou eu, e o de fotógrafo, que é o Ricardo Bittner. Então, é um setor novo na Câmara, que não tinha antes. É uma estrutura bem enxuta, né? O Ricardo hoje está trabalhando da casa dele, ele faz edição dos vídeos, da tribuna, faz edição das fotos, fez todo um trabalho de recuperar o arquivo, né, da Câmara, das fotos que antes não estavam digitalizadas. Ele fez, sei lá, acho que mais de 4.000 fotos, um monte de coisa. Então foi um período que ele também deu muita atenção a isso, que também é uma responsabilidade nossa lá, né? E tem uma pessoa que é o Raziel Ueda, que está com a gente agora há pouco tempo, que também está cuidando da parte mais administrativa, né? A gente tem que mandar também os atos oficiais para publicação, então ele está cuidando mais dessa parte também. Bom, a gente faz um trabalho institucional mesmo da Câmara, então a gente atende todos os 19 vereadores, né? Com as solicitações que eles nos passam, desde que sejam demandas do âmbito do trabalho legislativo deles, né? A gente não pode fazer nada que tenha cunho de promoção pessoal, ou partidária, ou eleitoral, mas a gente procura atender todos os vereadores, né? Que nos procuram, que pedem a nossa que a gente faça a divulgação do que eles fazem. E todo o trabalho institucional da Câmara, a gente cobre, né, jornalisticamente as sessões ordinárias. Agora a gente só está tendo mais as sessões ordinárias e audiências. Eu vi que vocês estão com um resumo da semana também, né? Vocês a gente criou esse resumo, né? Eu recebi, acho que essa semana. É um informativo semanal que a gente manda para as pessoas que se cadastram no site, né? Com um resumo de tudo que aconteceu, né? Todos os releases que foram feitos durante a semana. A gente cuida das redes sociais, né? A Câmara tem, desde que então foi criada a diretoria, a gente coloca as notícias no site, abastece o site com as notícias, e as redes sociais, né? Que é o Facebook, o Twitter e o Instagram, que é um trabalho que até a gente quer aperfeiçoar mais, né? A gente está buscando meios de aperfeiçoar isso. Uma coisa interessante também que a gente desenvolveu lá, por conta da acessibilidade. Você sabe que a Câmara já ganhou prêmios, né? É verdade. Por conta do setor da web designer que trabalha lá. Por ser pioneira nisso, né? De ter acessibilidade digital. E a gente criou também a hashtag para cego ver, né? Colocou em todas as matérias no site e no Facebook, a gente faz a descrição, né? Com essa hashtag para cego ver. Também a gente colocou também. E o que mais que também a gente também desde que foi criada a diretoria, a gente fez por 2 anos, agora por conta da pandemia a gente teve que parar, mas a gente fez tocou 2 exposições que tiveram no legislativo. E essas exposições a gente fez visitas com estudantes, que é uma forma também de dar transparência, de abrir a Câmara para as pessoas conhecerem, saberem que aquilo é um lugar deles, né? A gente explica como que funciona o legislativo. E estava sendo um trabalho muito legal, mas que infelizmente por conta da pandemia a gente teve que paralisar. E inclusive na primeira exposição que a gente fez, que foi sobre que a gente deu até fez uma homenagem, né, uma placa para cada um dos ex-presidentes da Câmara. Eu vim aqui aqui não, ainda era lá na Monsenhor Nuno, mas eu fui no DS consultar
o arquivo, para pegar algumas matérias para compor a exposição, né? Bacana. Gente, ó, a conversa tá boa, nós vamos ter que encerrar. Estamos chegando no final. Queria muito agradecer de coração mesmo vocês terem vindo. Obrigado mesmo. Eu que agradeço. As portas do jornal estão abertas. Como se tiverem... A Thaís está aqui, Suzano, do lado aqui. Eu não vou falar quando ela vir para Suzano. Quando você vir para Suzano, pode vir aqui tomar um café. Ótimo. Eu queria que vocês... seu caminho. Sei que vocês deixassem uma mensagem final aí para a gente encerrar a nossa entrevista. De coração mesmo, muito obrigado. Eu que agradeço. Olha, Edgar, está sendo uma ótima oportunidade, tá? Eu acho que é até bom para a gente, como profissional, de fazer uma linha do tempo, né? Você é obrigado a parar. Fiz isso hoje, porque ontem não deu tempo, para você ter uma ideia do que, né? Lembrar datas, fatos. Isso é bom para a gente também, porque a gente faz uma autoavaliação, é bom para todo mundo. Então eu só tenho que agradecer essa iniciativa de vocês aí, do grupo Diário de Suzano, e lembrar que é uma forma de valorização do profissional de jornalismo também isso, tá? Então eu acho que valorizar o profissional de jornalismo está muito importante nessa época em que a gente vive, porque senão a gente fica desanima mesmo. Tem muitos fatores para desanimar e poucos fatores para dar um up no nosso ânimo. Então eu só quero agradecer mesmo e agradecer aos internautas também que acompanharam a entrevista. Obrigada, viu? É isso. Edgar, queria parabenizar primeiro, né, você pela condução das entrevistas, que eu tenho acompanhado algumas aqui e estou achando bem interessantes a forma. Às vezes vem pessoas que não como o meu caso da Denise, né, que a gente não se conheceu, mas você está sabendo conduzir muito bem as entrevistas. Estou achando legal você também tentar trazer maior número de pessoas, né? Acho que isso é legal para valorizar o trabalho mesmo de quem ajudou a construir, né, essa história dos 60 anos. E parabenizar o Diário de Suzano pelos 60 anos, agradecer pela oportunidade que eu tive lá no meu começo de carreira, de trabalhar aqui, foi um período de aprendizados, com acertos, com erros, enfim, né, que fazem parte da minha história, sem dúvida, né? Tá, Joia, obrigado. Você sabe que o pessoal que está vindo aqui até me ajuda. Tem a pessoa tal, eu anoto, né, e vou... Igual você falou hoje da Vânia, né? Eu lembrei da Vânia, é uma que está na lista aqui depois. Vou te chamar aqui, Vânia, também, para você vir, se você puder. Obrigado mais uma vez, então, viu? Eu que agradeço. Queria agradecer você, amigo internauta, que participou conosco aqui dessa entrevista, que vai vê-la também depois no canal do YouTube. Continue conosco nas próximas entrevistas e até o próximo vídeo.